Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 41.741 dólares neste momento. Ontem o BTC teve uma alta bem interessante aqui, 4,69%. E a gente vai aqui nesse vídeo fazer mais uma análise do BTC aqui no canal. Vamos, na primeira parte do vídeo, fazer uma análise de componentes mercadológicos. E na segunda parte do vídeo a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico para que a gente monitore essa ação de preço mais recente do Bitcoin e atualize aqui as nossas perspectivas quanto a esse movimento, os possíveis movimentos posteriores e também como que isso pode se refletir no mercado, tá? Eu vou deixar o convite para você que é novo, tá chegando aqui no canal pela primeira vez, para que você se inscreva, ative o sininho de notificações. A gente passou de 14 mil inscritos aqui no canal, esses dias a gente estava aqui em 10 mil, a gente está crescendo muito rápido. Quero agradecer mais uma vez o apoio de todo mundo aí, todos que têm acompanhado, assistido os vídeos, deixado o like, interagido. Isso fortalece bastante a nossa comunidade e, ao que tudo indica, seremos realmente uma comunidade muito grande aí quando a gente tiver uma demanda maior por análises de criptoativos. Investidores, acreditem, a demanda pelos criptoativos ainda vai aumentar muito, muito mesmo. E eu acredito que, como consequência disso, o canal vai crescer e a gente vai fazer muita grana juntos. Então deixo o convite para você que está chegando aqui agora a se inscrever e fazer parte da nossa comunidade, beleza? Vocês que já acompanham as análises, se puder chegar e já deixar aquele like, eu agradeço bastante, tá bom? Vocês aí que já confiam no conteúdo e você que está chegando agora, acompanha até o final. Se gostou, deixa o like e se inscreve. Então, investidores, Bitcoin entrou num cenário aqui de correção na casa dos... Essa correção atingiu a margem dos 21%, né? A gente já vai falar um pouco mais do gráfico, mas veja que essa correção ela está mais ou menos em linha com as correções que a gente vinha tendo nesse ciclo, certo? Ó, essa outra correção aqui foi na casa dos 21% também, essa outra correção aqui na casa dos 22%. Então, por enquanto, a gente tem aqui um movimento similar, né, aos movimentos corretivos do que vem rolando desde a mínima que o Bitcoin formou lá em 21 de novembro de 2022, né, o que representa para nós o fundo do ciclo, o fundo do bear market até o momento. E a gente está sempre monitorando o mercado, como eu falei, a gente analisa também componentes mercadológicos para a gente entender o que está rolando, né, e o que pode estar gatilhando essas quedas ou até mesmo as altas, né? E uma das razões pelas quais a gente tem visto esse movimento corretivo no Bitcoin, investidores, vem de lá ainda da história dos ETFs. Isso aqui é uma história sem fim, tá? A gente vai falar desses ETFs durante muito tempo, até porque, investidores, eu estou realmente, assim, nossa, impressionado com a quantidade de bitcoins que essas instituições estão acumulando. Olha isso aqui, a gente já tem uma quantidade... Mostra aqui? Não mostra, mostra em valor, né? Quantidade de bitcoins não mostra aqui, mas eu sei que eles já atingiram aí uma margem de holding em relação ao supply total do Bitcoin, que já passou de 1,5%. Então, esses institucionais estão comprando muito, né? E até o momento dessa análise aqui, até o momento da publicação dessa tabelinha que a gente está vendo aqui, ó, a gente tinha 25 bilhões alocados nesses ETFs. E o grande ponto que está aqui, que está movimentando o mercado, é o GBTC, né? Que é o Grayscale Bitcoin Trust, o ETF da Grayscale, que sofreu uma conversão. Esse ETF não era um ETF à vista, ele passou a ser um ETF de Bitcoin à vista, por isso ele tem aqui 20 bilhões, só ele tem uma fatia gigantesca de todos esses ETFs. Por quê? Porque ele fez uma migração, né? Ele já trouxe um capital que estava alocado, né, no GBTC. E o que está acontecendo nesse momento é que a taxa de administração desse ETF, ela está muito acima do que está sendo praticado no mercado pelas demais gestoras. Veja que a gente tem gestora aqui, ó, a Franklin Templeton está aqui cobrando uma taxa de 0,19%. A gente tem aqui a Bitwise, está cobrando 0,20%. Essas são taxas realmente muito baratas, tá, investidores? Muito baratas mesmo. Eu acredito até que essas taxas devem aumentar um pouco aí, não sei, talvez daqui 6 meses ou um ano. Mas ainda assim, elas não vão chegar naquela taxa de 1,5% da Grayscale, né? Uma taxa, assim, muito além daquilo que está na média do mercado atualmente. Então, os investidores estão vendendo de BTC. Eles estão se desfazendo das suas cotas deste ETF para, possivelmente, para não dizer provavelmente, aportar esse mesmo capital nos outros
nos ETFs das outras gestoras. Você com certeza faria isso, eu faria isso. Se eu tivesse GBTC, eu não ia ficar lá pagando 1,5%, sendo que eu posso pagar 0,19% pela administração do fundo, né? Então, está acontecendo um movimento de venda, a gente vê aqui um saldo negativo desde lá de dia 11 de janeiro até dia 24 de janeiro, a gente tem um saldo negativo aqui de 106.498 bitcoins na Grayscale Bitcoin Trust. Então, isso está gerando uma pressão de venda, né? E o preço, eu acredito que não está caindo tanto porque parte desses bitcoins está migrando lá para as outras corretoras que estão comprando. Porque se a gente olhar o saldo das outras corretoras aqui, a BlackRock adquiriu nesse período 45.688 bitcoins, a Fidelity 41.319 bitcoins. Então, uma parte está migrando para os outros ETFs e eu acredito que uma outra parte está aguardando aí, de repente, a continuidade desse movimento corretivo. Enfim, o mercado tem investidores se posicionando de acordo com diferentes teses. Então, tem gente acreditando que vai cair mais e, de repente, está esperando para comprar, para fazer essa migração entre os ETFs, né? E o JP Morgan soltou aí um relatório, um estudo essa semana, onde eles estão dizendo que a pressão de venda no ETF de Bitcoin da Grayscale pode estar pode estar próximo do fim, né? E aí, como eu falei para vocês, investidores, por estar no mercado há mais tempo que os demais ETFs de Bitcoin Spot, o GBTC ainda é o maior produto de investimento em Bitcoin, com mais de 20 bilhões em ativos sob gestão. E estima-se que cerca de 1,3 bilhão tenha sido realocado do GBTC para os novos ETFs de Bitcoin que têm taxas mais baratas, como a gente acabou de falar aqui. Isso equivale a uma saída mensal de cerca de 3 bilhões do GBTC. E apesar das saídas do GBTC, o relatório destaca que a competição com outros ETFs pode aumentar ainda mais a pressão de venda, caso a Grayscale não reduza as taxas de forma rápida o suficiente. Além disso, a venda de cerca de 1 bilhão em GBTC pelo patrimônio em falência da exchange de criptomoedas FTX também contribuiu para a pressão de venda adicional sobre o Bitcoin nesses últimos dias. Como vocês sabem, a FTX, aquela antiga corretora, quem estava no mercado há mais tempo, que estava lá no ciclo de baixa, acompanhou toda aquela história da FTX que faliu e ela era detentora de cotas do ETF da Grayscale. Então a Grayscale agora, a FTX está liquidando, né, várias das suas holdings aí para cobrir lá com as perdas que eles ocasionaram para diversos investidores do mercado. E isso também forçou a Grayscale a vender aqui um valor em Bitcoin que está sendo estimado aqui em 1 bilhão, né? 1 bilhão de dólares. Então, essas pressões, elas acabam naturalmente afetando o preço e essa pressão de venda no Grayscale Bitcoin Trust também acontece muito em função daquele desconto que a cota do GBTC tinha em relação ao valor do patrimônio líquido do próprio ETF, né? A gente tinha um desconto lá em novembro de 2022 na casa dos 50%. Hoje esse desconto é irrisório, na casa dos 0,3%. Então é natural que muitos gestores estejam caindo fora do GBTC e gerando aí uma pressão de venda momentânea no Bitcoin. E além desse fator, investidores, que são as vendas, né, ou as trocas de GBTC por outros ETFs, a gente também tem um processo de realização de lucros natural de quem não investe por ETFs, né? Nós chegamos lá no dia 7 de janeiro a ter aqui 91% dos investidores no lucro. Na verdade, a gente está falando aqui 91% do supply circulante do Bitcoin no lucro. Isso aqui é margem de bull run, investidores. Então, a gente teve uma queda aqui, a gente chegou a atingir aqui 75%, né, desse mesmo supply em lucro. A gente está aqui na casa do 81% agora. E quando a gente estiver, de fato, na bull run, a gente vai passar tempos aqui acima dos 90%. Mas, como pelo menos na minha leitura a gente não entrou na bull run ainda, a gente vê que esse número ele vai se equilibrando ainda, né, com as quedas que vão acontecendo em função da realização de lucro. Muita gente não, mas algumas pessoas perguntaram: Adriano, como que você faz para manter a calma no mercado, para você não sentir ansiedade, não sentir medo das coisas que acontecem? Porque uma queda de 20% no Bitcoin nessas últimas semanas chegou a representar quedas de 40%, 50% em altcoins. E a realidade, investidores, que o que você faz é se manter bem informado, tá? O que me deixa tranquilo é esse trabalho diário que a gente faz, tá? De monitorar o mercado.
E isso faz com que a gente sempre entenda o que está acontecendo, tá? Você que é novo e está chegando nesse mercado, saiba que os criptoativos são extremamente voláteis, mas não quer dizer que a volatilidade seja um mistério que ninguém seja capaz de entender o porquê dela. A gente consegue sim, muitas vezes projetar, realizar estudos que consideram cenários e, cara, a maioria das vezes, cenários que nós estudamos e que projetamos como possibilidades são aqueles que se concretizam. Então, de certo modo, as coisas que acontecem são coisas que a gente já estava preparado, certo? Seja uma alta, seja uma baixa. Então, com isso, você vai investindo tranquilo, cara. A galera falou, eu lembro lá no ciclo de baixa que o mercado caía 40% e você aparecia aqui de boa, como se nada tivesse acontecendo. E eu acho que esse é o segredo, você se manter bem informado. Informação vale dinheiro, por isso que você tem que se inscrever no canal e seguir junto com a gente, que a gente está sempre exercitando vários cenários aqui, é isso que traz tranquilidade pra gente. Agora a gente vai entrar aqui na análise do preço do Bitcoin, acho que essa é talvez a parte favorita do vídeo de muita gente aí. E ontem a gente teve então uma alta bem interessante, né, investidores? O Bitcoin no time frame diário se aproximou aqui da média de 20. Tem bastante gente já se empolgando com esse movimento, né? Eu vou trazer aqui para um time frame de 4 horas, porque eu vou esperar um pouco, tá? Em relação a qualquer tipo de definição, se a gente já está revertendo essa tendência de queda para a gente voltar a subir e romper aquele topo, porque, por enquanto, essa alta ainda pode ser uma reação dessa queda aqui, de todo o movimento corretivo, certo? O mercado se movimenta em ondas, certo? Ele sobe, aí ele cai um pouquinho, ele respira, ele sobe, ele cai um pouquinho, respira, ele sobe, e o mesmo também é verdadeiro quando o mercado cai. O mercado cai, aí ele respira um pouco, aí ele cai de novo e respira um pouco. Então, esses respiros muitas vezes são as reações que o mercado vem tendo da própria queda, né? Então, a gente ainda não tem uma clareza se isso aqui é uma reação da queda ou se realmente a gente está revertendo essa tendência. A gente até formou um primeiro pivô aqui no 4 horas, um pivôzinho meio forçado, mas eu ficaria mais contente se a gente visse aqui uma nova base de preço se formando e aí sim, esse topo sendo rompido com uma base de preço um pouco mais convincente aqui, né? Aí dá pra gente falar, o 4 horas está entrando em uma tendência de alta, o que pode levar o Bitcoin a retestar um nível de preço-chave, que para mim é o nível de 61 de FIBO da correção e que tem uma confluência com os topos ali, né? Ó, essa margem dos 45 mil dólares aqui, tá, investidores? Então, se o BTC nesse time frame mais baixo aqui, de 4 horas, formar o pivô de alta e realmente configurar uma tendência de alta, vir testar os 45 mil dólares com força e romper para cima, aí dá pra gente acreditar que ele pode, então, romper esses níveis e se projetar para ir testar aquela casa já próxima dos 52 mil dólares, né? Essa região aqui é uma região que oferece bastante resistência para o preço do Bitcoin, então se prepare porque talvez o Bitcoin precise de tempo para romper essa faixa dos 52 mil dólares. A gente já consegue observar isso olhando no próprio chart aqui, olha essa linha que eu tracei. Se a gente olhar todo esse horizonte temporal que está sendo capturado pelo chart aqui, ó, o Bitcoin passou pouquíssimo tempo acima dos 52 mil dólares, tá vendo? A maior parte do tempo ele está aqui, ele está abaixo. E isso revela que, pelo menos durante essa fase do ciclo histórico do Bitcoin, 50 mil dólares, 52 mil dólares é um preço que está gerando pressão de venda, né? Eu acho que essa pressão ela pode voltar. Eu acredito que essa pressão ela vai passar a ser suavizada e aliviada e vencida depois do halving que acontece em abril, tá? A gente está aí na contagem regressiva, a oferta de Bitcoins que é oferecida aos mineradores como recompensa por processar os blocos e as transações, vai cair pela metade, a adoção do Bitcoin só aumenta, então isso vai gerar aquele choque de oferta, o evento halving também gera um efeito midiático para o Bitcoin, né, que começa a ser falado nas mídias, às vezes até mídias tradicionais começam a falar do BTC, e tudo isso reflete aqui naquela verdadeira escalada que é a Bull Run, tá? A Bull Run, para mim, eu considero que é isso aqui. E quando nós estivermos na Bull Run, a gente não vai ter dúvidas, investidores. Isso aqui é a Bull Run. É um movimento, uma estilingada que vai de uma vez. A gente não vai ter dúvidas. Enquanto a gente tem dúvidas, é porque a gente ainda não tá na Bull Run. Essa aqui é a realidade. Então, eu acredito muito mais na Bull Run nesse próximo semestre aí, tá? Aí viramos o ano já com halving. Se a gente começar a ter queda de juros, então, meu Deus, aí eu não sei, de repente os testes aqui nesses topos históricos que poderiam acontecer no fim do ano podem ser até antecipados, tá, investidores? Eu mostrei para vocês numa última análise aqui que nós nunca chegamos em um halving tão próximos do topo anterior, né? Então, isso dá pra gente uma
perspectiva de quem sabe força, né, no mercado, e a gente, quem sabe ver o Bitcoin testando essas máximas dos 69 mil dólares até antes, né, daquele período mais de fim de ano aí, que foi o que aconteceu nos ciclos anteriores. Vamos ver o que acontece. Então, investidores, naquele cenário, voltando aqui ao gráfico, naquele cenário do BTC voltar a se projetar para cima, o mercado, veja só, ele se movimenta para 3 direções possíveis, certo? Para cima, para baixo ou para o lado também. Se de repente a gente tiver um cenário de lateralização, não seria ruim não, tá? Inclusive a lateralização é um comportamento muito típico do Bitcoin, tá? Ele lateralizar por longos períodos de tempo, vou mostrar para vocês aqui. Ó, vou usar alguns exemplos aqui. Olha quanto tempo que o Bitcoin ficou lateralizado depois do halving já, tá? Tem gente que acha que vai ter o halving, vai disparar e que vai, nossa, explodir tudo. Pode ser que aconteça? Pode, mas não é bem assim, tá? A gente não tem que acreditar que vai acontecer o halving e já vai disparar tudo, porque veja, isso aqui o halving já tinha acontecido. A gente ficou lateralizando aqui, ó, de 30 de abril até 20 de julho. Depois o preço se movimentou para cima e lateralizou de novo, de 1º de agosto até 1º de setembro. Aí caiu um pouco, lateralizou de novo, de 3 de setembro até 19 de outubro. Então, o Bitcoin é marcado por esses períodos de lateralização. E se para o preço do Bitcoin isso pode ser chato, pode ser boring, pode ser uma parada que vai deixar a galera entediada, para as altcoins isso pode ser fenomenal, tá? Então, se a gente, quem sabe, vê o Bitcoin voltando para casa dos 45 mil dólares e aí ele forma um range de lateralidade ali, batendo nos 40, 45, isso pode ser muito positivo para as altcoins, e a gente está monitorando também a Ethereum, né, investidores, que vai ter ETF aprovado aí ainda nesse primeiro semestre. Eu acredito que o mercado logo vai começar a especular isso. A gente vai ter atualização na rede ETH, e quem é novo, chegou no mercado há pouco tempo, ainda não experimentou, eu vou dizer assim, de uma escalada na ETH. Na hora que acontecer, meu amigo, vocês vão se apaixonar pela ETH, porque é ela que vai puxar a fila, vai fazer o ecossistema Ethereum disparar junto, muito mais até, né? Altcoins com mais assimetria que a Ethereum vão se projetar muito mais, vão dobrar, triplicar de valor, e isso também vai se refletir para outros ecossistemas de outras blockchains também, e aí a gente tem a alt-season torando tudo. E assim, eu acredito que a gente pode ter um movimento de recuperação nas altcoins, mesmo antes da bull run, tá? Para depois a gente ter a bull run, isso é muito otimista, né? Mas veja só, o Bitcoin, investidores, ele já realizou um movimento de recuperação, se a gente considerar o topo do ciclo passado, se a gente considerar o topo do ciclo e a mínima do ciclo de correção, a gente já ultrapassou a barreira do 61 de Fibo na retração para cima, né? A gente já chegou aqui praticamente no 78, não é? Ó, deixa eu colocar o 78 aqui no gráfico. Vamos ver. Ó, exatamente, cravou 78% aqui, tá? O gráfico foi meio poluído, mas guarda esse 78. Vamos olhar agora o mercado de altcoins com Ethereum. A gente ainda está longe daquele 78, tá? Então, eu estou vendo margem aqui para o mercado de altcoins voltar a se projetar para cima. Ó, a gente não chegou nem no 61 ainda, tá? Por isso que eu sigo monitorando a hipótese da gente ver o mercado de altcoins atingindo $1 trilhão antes de começar a bull run, tá? Para depois começar a bull run. E isso pode ser, pô, fenomenal, pode ser muito positivo, e a gente vê então que assim, o Bitcoin ele já se recuperou muito mais da queda do bear market do que o mercado de altcoins. Por isso que eu estou considerando aqui essa hipótese. E em um cenário possível de lateralização para o Bitcoin, pode ser que a gente tenha esse espaço aí para as altcoins se recuperarem um pouco mais, certo? Vamos ver o que acontece, né, investidores? A gente vai estar aqui no canal atualizando as análises e nos informando para estar tranquilos e confiantes. Sempre, né? As análises são quase diárias, então a gente vai estar junto aí durante esse ciclo, aconteça o que acontecer, tá? Mas acredito que tá tudo correndo bem pra gente ver o Bitcoin batendo 150 mil dólares aí nesse próximo ciclo de alta e as altcoins atingindo lá as nossas projeções, e vai ser incrível. Vai ser incrível. Um ciclo de alta, uma bull run, é tudo que eu desejo para as pessoas que eu gosto. Tá? Então, a gente segue em frente. Cara, eu queria muito dizer uma coisa para vocês. Se você tá aqui, que dia que é hoje? Você tá aqui em 27 de janeiro, acompanhando um conteúdo que fala de Bitcoin, de criptoativos, significa que você é uma pessoa muito privilegiada, cara. Você faz parte de, sei lá, 5%, 3%, não sei, da sociedade.
a galera tá ligada sei lá, Big Brother, não tem problema nenhum, é importante também a gente ter os nossos entretenimentos, mas a galera tá se ligando em coisa aí, nada tá falando mal do meu time. Eu já não aguento mais, deixem meu time em paz. Mas enfim, se apegando e se ocupando com coisas que, pô, não vão trazer aquele crescimento, não vão aproximá-las de um ponto de inflexão em suas vidas. E vocês, caras, vocês estão aqui. Vocês são privilegiados. E não é aquele privilegiado de sortudo, não. É um privilégio que foi conquistado com o mérito. Então, cara, tá todo mundo de parabéns. Se você tá chegando agora nesse mercado, de repente tá assistindo a primeira análise de Bitcoin, você também é um cara privilegiado por ter tido a curiosidade de entrar e de ver. Então, investidores, nós seremos os maiores beneficiados aí do que está para acontecer. Preparem-se, preparem-se. Nossa, muitos de vocês vão mudar de vida, caras. Muitos. Preparem-se, preparo psicológico. Certo? Então, a gente tá junto aí, seguimos em frente, trago novas análises no canal nos próximos dias. A gente vai fazer uma análise uma rodada de atualização das altcoins que a gente acompanha mais de perto aqui no canal. Fiquem tranquilos. A gente precisa também deixar o mercado andar um pouco pra gente voltar a fazer uma análise. Às vezes a altcoin se movimentou pouco e de acordo com o que a gente estava esperando, e aí a gente acaba que não tem nem muita pauta para falar no vídeo, e o nosso tempo é muito valioso, né? A gente tem que realmente fazer as abordagens aqui quando elas se fazem necessárias, e a gente vai, fiquem tranquilos, olhar para as altcoins com mais atenção também nesses próximos dias aí, certo? Então, inscreva-se no canal se gostou do vídeo, deixem um like, um forte abraço e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!